Ora viva, estamos de volta, hoje com o programa sobre o elmo de Dom Sebastião. O elmo que ele utilizou na Batalha de Alcácer Quibir. O meu nome é Oliveira Dias, tenho comigo, como habitualmente, o Rainer Danart, que conseguiu a proeza, conseguiu o facto excepcional de trazer para Portugal aquele que, e vamos explicar, ele vai explicar, como é que se chegou a essa conclusão, o elmo de Dom Sebastião. Rainer, fale-nos deste... não é um capacete, é um elmo. Não, é um elmo. Isso deve-se começar pelo princípio. Há cerca de meio século perseguiu-nos sempre aquela vontade de trazer de volta para Portugal peças significativas que escreveram a história de Portugal. E este quadro que aqui está, o original está no Museu das Janelas Verdes, no Museu Nacional de Arte Antiga, mostra-nos uma armadura que foi mandada fazer em Milão para o Duque de Saboia, que era o primo de nosso Dom Sebastião. A mãe do Duque de Saboia era a infanta Dona Beatriz, filha do nosso rei Dom Manuel. Casou com um Duque de Saboia e teve como filho o Emanuel Filipe. Esse Emanuel Filipe tinha mais 26 anos do que o nosso Dom Sebastião. Portanto, conforme as dimensões do seu corpo mudavam, ele tinha que mandar fazer novas armaduras. E então resolveu oferecer as suas armaduras, já por ele não utilizadas, ao nosso Dom Sebastião, que vem representado aqui neste quadro, nesta armadura. Partes desses elementos dessa armadura já foram descobertos. Umas estão no Museu de l'Armée em Paris, outras foram com a coleção William Randolph Hearst para os Estados Unidos da América e parte deles já foram recuperados em 1988. Só elemento mais significativo, que infelizmente não vem representado no quadro, é o elmo da Batalha de Alcácer Quibir. Até pensamos que ele foi derretido algures e perdeu-se em África e já não sabe onde é que ele esteja. Há muitas casas leiloeiras que mandam pré-avisos aos seus clientes quando surgem peças de eventual interesse para eles, até já muitos meses antes dos leilões. E de repente recebe uma carta primeiro um telefonema, depois uma carta de uma leiloeira londrina a dizer que ia aparecer um elmo milanês de uma qualidade excepcional, atribuível ao Pompeu della Sessa e da oficina dos Negroli, e que talvez eventualmente poderia ter interesse por mim. Eu já pedi uma grande quantidade de fotografias do elmo e estudei as fotografias e cheguei à conclusão: este elmo é do nosso Dom Sebastião. Nessa altura eu não podia dizer nada. Eles não sabiam isso? Não sabiam. Eles sabiam que o elmo tinha sido feito para o Duque de Saboia, o que estava certo. E por aquele fabricante. Mas como eles não visitam o nosso Museu Nacional de Arte Antiga, claro, eles não sabiam do quadro e não sabiam que o nosso Dom Sebastião foi o segundo utilizador dessa armadura. Mas quando o elmo foi adquirido em Londres e trazido de volta para Portugal, nós ainda não sabíamos que era o elmo de Alcácer Quibir. A esta conclusão chegamos após um estudo muito minucioso, com em todos os detalhes, já vou falar acerca disso. O que é que nós sabíamos acerca da armadura? A armadura tem uma chave própria de entendimento, portanto, para um elmo que aparecesse, tinha que condizer com aquela chave. E a chave é esta, é a chave de uso exclusivo da Casa de Saboia, portanto, tinha que ter essa chave. Que é o que permite identificar com rigor. Permite identificar com rigor, ninguém podia copiar, nem ninguém podia mais ter uma armadura com esse pormenor. E a existência do nó celta aqui nesta gravação mostra-nos que é da segunda armadura milanesa oferecida pelo Duque de Saboia ao nosso Dom Sebastião. Portanto, primeiro fomos comparar as fotografias com a chave. Idêntica. Não há dúvidas.
A armadura foi mandada fazer para o Duque de Saboia e é dos elementos fornecidos pelo Duque de Saboia ao nosso Dom Sebastião. Depois queremos ter uma ideia qual é o aspecto que Dom Sebastião tinha nas suas 2 campanhas para a África. Muitas pessoas não sabem, mas Dom Sebastião foi 2 vezes à África. Este é o aspecto esta é uma fotografia da Real Armaria de Turim que mostra o Duque de Saboia com os elementos desta armadura que ainda se mantêm em Turim, na Itália. Simplesmente faltam-lhes as manoplas estão em sua frente, são essas 2, e por isso que eles fizeram? Fizeram um pequeno truque, puseram as manoplas da armadura do filho. A diferença é só na decoração. Este não tem o tal medalhão, porque o filho depois acrescentou a esta sequência de motivos, o filho acrescentou um medalhão. Portanto, o medalhão está presente nessas 2 manoplas. Portanto, essas 2 manoplas originalmente não são desta armadura. Essas manoplas é que são desta armadura. E o escudo que está aqui é a mesma coisa. O escudo é do filho, é do Carlos, filho do Manuel Filipe Manuel. E os 2 escudos da armadura que o Duque de Saboia ofereceu ao nosso Dom Sebastião, um está em Portugal e o outro está no Museu de l'Armée em Paris. E como em Turim já não tem nenhum, pagaram num escudo da armadura do filho só para completar. Isto é o aspecto que o nosso Dom Sebastião tinha quando foi para a África. Embora que esta é a armadura irmã. A armadura irmã feita para o Duque de Saboia, que ficou na Itália, fica na Lombardia. Esses elementos não vieram para Portugal. Lá ficaram. Este é o único que tem um elmo de viseira. Quer dizer, o combate não se dá com um capacete desses. Um capacete desses é para uso ligeiro num passeio no parque ou numa parada de menor importância. Não é para combate, ainda muito menos em África. O elmo utilizado por Dom Sebastião na batalha, nós não sabíamos onde é que ele estava, e nós, para termos uma ideia do aspecto dele, fomos a essa fotografia. E essa fotografia ampliada dá-nos este elmo. Este elmo ainda existe. Está na Real Armaria em Turim e foi feito para o Duque de Saboia. Esse ficou lá guardado, nunca de lá saiu. Ainda mantém todo o ouro de origem, mantém as guarnições e os botões, mantém tudo de origem. Até ainda tem uma parte do azul de origem. Portanto, o que nós estávamos à procura internacionalmente é o irmão deste. E o que nos surge é este. E este é o irmão deste, só com pequenos pormenores técnicos de avanço tecnológico. Este, pelo avanço tecnológico que ele tem, foi feito entre 1576 e 1578. E este foi feito entre 1565 e 1570. O pormenor técnico da diferença é que se nós levantamos isso, levanta-se a viseira toda. E se nós levantamos desta viseira, temos ainda uma segunda posição. A razão dessa segunda posição é muito importante. O elmo deste lado não tem parte da respiração. Deste lado tem. Mas em África, com 45 graus à sombra, nós temos que respirar oxigênio a sério. Isto não é oxigênio suficiente. Então inventaram um sistema, quer dizer, se tivesse esses buracos desses lados, a lança do adversário podia-se prender aqui e podia arrancar o pescoço do portador do elmo. Então inventaram uma ventilação especial através deste segundo piso, que todo aqui à volta tem uma entrada de ar. Portanto, isto é um elmo muito arejado para haver uma circulação de ar constante em quantidade suficiente. Existem muito poucos exemplares com isso.
Nós podemos datar isto exatamente entre 1575 e 1580, nem antes nem depois. Se fosse 1580, já não tinha esta gravação, porque teria o medalhão do filho. 1575 também não é, mas existe um exemplar numa pintura datada de 1575, mas feito para um outro fidalgo italiano, mas já com esse sistema. A ideia, depois tinha aqui uns botões que entravam. Este elmo foi pilhado. Toda a parte do ouro foi com escovas de arame arrancada. Todos os pormenores, por exemplo, esses botões com ouro, esses parafusos cobertos a ouro, esses botões de mecanismo, foi tudo arrancado. Essa braçadeira de ouro aqui embaixo estava aqui, foi tudo arrancado. Este ganchinho aqui foi uma tentativa de restauro que o restaurador William Randolph Hearst mandou pôr no século XIX, porque claro, não tinha a peça original. Essa parte da respiração é muito importante porque dá-nos as datas precisas. E essa respiração para nós é interessante. O Dom Sebastião foi para a África a primeira vez em 1574 e também no verão. E por isso ele ficou com uma noção o que é utilizar elmos fechados no verão no norte da África. Até no princípio nem faz sentido combater em pleno verão em África. Se nós vemos os relatos da Segunda Guerra Mundial, as forças do Montgomery combatiam em shorts, os alemães por vezes até em calça de banho, e eles batiam um ovo em cima do tanque e ficava o ovo estrelado. Quer dizer, o calor era horrível. Quem faz uma viagem de turismo para Marrocos em pleno agosto e só para pagar no volante do carro, o calor é tanto que uma pessoa até põe um bocado de papel só para isolar um bocadinho o calor. E quem estivesse dentro de uma armadura sofria imenso. Por isso, até nos diversos relatos alemães acerca da Batalha de Alcácer Quibir, vem mencionado que grande parte das armaduras vinha nas bagageiras. Então, as forças muçulmanas passavam ao lado dos homens que estavam a defender as bagageiras e mandavam chuvas de flechas. O nosso mosquete de mecha atingia a 70 metros. O arco morisco atingia a 400 metros. Portanto, eles passavam à vontade e matavam à vontade para se apoderarem das bagageiras e roubar o que podiam roubar. A batalha foi uma batalha realmente que deu muito para o torto por diversas razões, mas que não são essas que eu vou agora falar. No que diz respeito ao elmo, o que chamou a atenção, em primeiro lugar, antes de mais nada, foi o próprio peso dele. Um capacete pesa 1 kg. Um elmo de viseira pesa 2 kg, 1,8 kg, 2 kg, 2,1 kg. Se ele for de torneio, pode ir até 2,5 kg. Este não. Este ultrapassa 5 kg. Extraordinário. E ultrapassa 5 kg porquê? Porque isto é para um passeio normal. Não convinha que tivesse muito peso em cima. Este é a luta à morte. Portanto, a sobrevivência é o que mais conta. E se nós pensamos que isto é muito mais doloroso para o portador de ter em cima da cabeça do que este, estamos enganados. Este quilo estava assente na nossa cabeça. É 1 quilo. Andar num quarto com um livro em cima da cabeça com 1 quilo, experimente, é um bocado aborrecido. Agora, com 5 quilos, passado alguns minutos, desiste. E ele não precisava. Este, em cima da cabeça, pesava 0. E pesava 0 porquê? Se nós olhamos bem para o quadro, nós vemos que a gola, aqui em cima, tem uma peça aqui canelada, tudo à volta. Uma espécie de uma argola, tudo à volta. E se nós olhamos para o elmo tem esta peça aqui redonda. Então, o que é que acontece? Na altura, eu vou agora tirar o elmo. Para colocar o elmo, nós temos que subir primeiro uma viseira, depois subimos a segunda viseira
aqui temos... É um bocado pesado. Aqui temos a cara toda à vista. Não é? E agora, para colocar a cabeça, temos de subir mais este. Agora encaixamos a cabeça. E depois da cabeça encaixada, deixo este primeiro. E depois o segundo, depois o terceiro. Mas estão a ver esta borda grande que está aqui? Esta borda encaixa nesta borda na gola. E por isso, uma vez fechado, ele encaixa ali. Okay. E encaixando ali, o peso, os 5 kg do elmo, estão totalmente por cima da gola. E esta gola, por sua vez, faz parte da armadura que está por cima das ombreiras. Portanto, o peso... Portanto, a energia distribui-se pelos ombros. Distribui pelos ombros e que, por sua vez, estão por cima do peitoral, que por sua vez, estão por cima da sela. Quem aguenta os 5 kg é o cavalo, não é o cavaleiro. O que o cavaleiro faz com este elmo, ele só roda para a esquerda ou roda para a direita. Ou por cima ou por baixo, mas roda. E o nome técnico, na época, era um elmo que roda na gola. Um elmo que roda na gola. Isto anula todo o peso ao elmo, distribui o peso por cima do cavalo, primeiro por cima da armadura, essa por sua vez por cima do cavalo, e dá uma capacidade de manobra bastante grande. Mas por que razão tanto peso? Eu já mencionei, isto pesa 1 kg. Se for de torneio, pode ir até 2 kg ou 2,5 kg. Mas o elmo de torneio, exclusivamente, tem um embate da lança em frente. Nunca tem nada de lado, ou da parte de trás. Este foi para a batalha, não foi para o torneio. E como foi para a batalha, todo ele é a prova de bala. Bala que venha de qualquer direção. Da esquerda, da direita, de cima, de baixo, por detrás, da frente. Qualquer bala de pistola, de mosquete, não atingia. E como as balas utilizadas naquela altura eram de chumbo, se batesse uma bala aqui nisso, a bala ficava acachapada, não é? Chata, caía para o chão, nem deixava marca sequer. O elmo normal, a armadura normal era em ferro. Esta oficina Negroli, depois Pompeu de la Casa, Pompeu de la Cessa, eles formaram armaduras em aço. Ainda por mais que não só é em aço, como é em aço temperado. E como é aço temperado, um golpe de espada não faz nada, uma bala não deixa marcas. Não deixa marca. Um golpe de espada faz um risquinho, mas de resto não faz mais nada. Então, quer dizer, ele tem tanto peso para ter essa resistência do material, para realmente, quer dizer, quem o mandou fazer não para morrer em África, mandou fazer para sobreviver a uma batalha em África. Certamente foi o próprio Dom Sebastião que deu as suas indicações para que seja feito um elmo especial para a África, com um sistema de aragem especial e que seja totalmente à prova de bala. Porque a cabeça é a parte mais importante do corpo sobre esse ponto de vista e convinha que realmente a sua sobrevivência estivesse garantida. Quando nós tivemos a peça na mão, depois de a ter adquirido, e conseguimos trazê-la para Portugal, e começamos a estudar, a comparar com os pesos de todos os outros conhecidos em todos os outros museus do mundo que têm indicações acerca do peso, nós vimos que trata-se de um elmo super especial, porque é uma encomenda especial, com um peso especial e com uma série de diferenças de pormenores técnicos que os outros não têm, principalmente a questão da respiração. Outro pormenor técnico de interesse é o de rodar na gola, que lhe tira grande parte do peso. Depois começamos a estudar quantos elmos existem, em quais museus e quantos golpes têm. Há elmos com 2 golpes, com 3 golpes, com 4 golpes.
Há um museu que tem um elmo que tem perto de 2 dúzias de golpes. São 24 de golpes. Portanto, realmente, ali houve muito combate. Neste elmo, nós conseguimos provar 89 golpes de espada. Deixa-me fazer aqui um parênteses, Rainer. O argumento que este era um rei estúpido, como já muitos me afirmaram, cai por terra face aos cuidados que houve com a inovação tecnológica deste artefacto. O argumento que era um rei covarde cai pela base com esse número que agora acaba de... Essa palavra de covarde é a palavra mais ofensiva que se pode utilizar em relação a esse rei. Sabe que nos povos germânicos, antes de Cristo, quando no campo de batalha, quando os mortos estavam em terra, vinham as valquírias e viravam os mortos. E os mortos que tivessem feridos nas costas não eram levados para Valhalla. Eram abandonados para os animais da floresta trataram deles. E seus nomes nunca mais eram mencionados. Porque tinham fugido. Claro. E levaram golpes nas costas, porque mostraram as costas ao adversário. Quem morre com um golpe pela frente, morre com honra. Exatamente. E é levado para Valhalla. Exatamente. E isto é nos povos germânicos. Mas nós para cá temos o seguinte: se nós viramos, por exemplo, eu escrevi um livro acerca disso, onde os golpes são todos mencionados em todos os pormenores. A grande maioria dos golpes são todos pela frente. Todos pela frente. E a maioria até deste lado. Portanto, o portador do elmo aproximou-se a uma multidão de gente, todos começaram a bater nele, a maioria deste lado. Um número menor, mas também deste lado. Ainda há golpes aqui de lado e golpes aqui de lado. Da parte traseira não há nem um único golpe. Isso é muito importante. Nem um único. Isso é muito importante. O portador deste elmo, que para mim, na fase inicial da batalha e durante a maior parte da batalha, foi o próprio Dom Sebastião. Na parte final, não creio que tenha sido ele que tivesse utilizado o elmo. Mas o portador deste elmo, tanto o primeiro como o eventual segundo... Não era seguramente um covarde. Nunca mostraram as costas ao adversário, nunca mostraram sinais de vontade de fuga, antes pelo contrário, mostraram sinais de muita coragem e muita valentia. E examinando depois em pormenores o elmo, nós conseguimos ver a diferença entre os golpes de espada, conseguimos ver a diferença entre os golpes de sabre, que são mais finos, conseguimos ver uma série de pormenores. Isto é um pormenor... As forças muçulmanas só usavam sabre. Não, usavam sabre e usavam espada. A espada também. Espada também. Okay. Só o sabre faz um golpe circular, portanto muito fininho. E punha aqui a hipótese de haver traidores no exército de Dom Sebastião. Não, mas sabre e espada foram ambos utilizados. Okay. As forças muçulmanas eram de diversas origens. Havia turcos a combater, havia mouros de Norte de África a combater, infelizmente até de Espanha a combater do lado contrário. Por exemplo, todos esses riscos que nós vemos aqui são tudo golpes de espada ou de sabre. Este é o mesmo com a viseira levantada. Isto é o elmo visto pela frente. Vejam pela parte da frente o que ele não sofreu. É golpes, o que ele sofreu. Aqui as fotografias em si. Agora vamos ver as mesmas fotografias, mas ampliado. Cada flecha vermelha é um golpe de espada. Isto é só na parte da crina. Cada flecha vermelha, é um golpe de espada. Cada flecha vermelha é um golpe de espada. Eu devo mencionar, cada um desses golpes que nós vemos aqui, o dono da espada ficou sem a espada. Porque
tendo um sabre morisco, com lâmina de damascena, muito fininho, extremamente cortante, batendo contra este elmo, é a mesma coisa como bater contra uma bigorna. Pim! Partia. Devem ter ficado danados. Não? Mas partiu. Cada golpe desse, para um golpe desse, deixar uma marca deste tamanho, uma marca deste tamanho, uma marca deste tamanho, olha, veja a força desta marca. Uma marca deste tamanho, uma marca em cima de aço. Não é ferro. Uma marca em cima de aço. A lâmina parte-se. Portanto, das 89 golpes que aqui estão, aqui partiram-se à vontade 70 espadas e sabres. Vejam os golpes, mais ampliados ainda. Estão a ver os golpes? Isto, por exemplo, aqui a diferença. Isto é um golpe de um sabre. Isto é um golpe de uma espada. Vejam aqui a quantidade de golpes. Visto o elmo com o segundo maior número de ferimentos conhecido a nível mundial, tem 2 dúzias de golpes, 24. E o nosso tem 89 golpes. Aqui passou-se algo muito diferente do normal. Mas já a maioria dos reis mandavam combater. Não eram eles que combatiam. Ou mesmo se dizia que combatiam, estavam relativamente perto. Não é? Os nossos reis não. Os nossos estavam na primeira linha a combater. O Dom João II também esteve na primeira linha a combater. O nosso Dom João I esteve na primeira linha a combater. Vejam aqui a quantidade de golpes. Aqui agora há um pormenor. Os golpes, as flechas vermelhas mostram os golpes da arma branca. As flechas pretas mostram embates de uma arma de fogo. E que arma de fogo é? Não é pistola, não é espingarda, não é carabina, não é mosquete. É uma granada. Uma granada que arrebentou muito perto do elmo. E isto são os pequenos fragmentos da granada que bateram nas diferentes partes do elmo. Aqui vemos a maior ferida. Isto é um embate de um fragmento de granada. Isto é o maior estilhaço da granada que bateu. Se quiserem ver no próprio elmo, está aqui. Da parte traseira. Quem tiver carta de condução e guiar para aqui, sabe que aqui há uma coisa que se chama ângulo do morto. E aqui outro também há um ângulo do morto. Que coisa mais estranha. O elmo de Sua Majestade está assim e leva um tiro com uma granada exatamente do ângulo do morto. Não houve nem um único golpe de espada aqui. Não houve nem um único golpe de espada aqui. Para alguém dar um golpe de espada, tem que se aproximar até o mínimo 1 metro do portador do elmo. Agora, com a arma de fogo, pode estar a 10 metros ou mais da distância. E foi o que aconteceu. Alguém esteve a 10 metros ou mais e disparou uma arma de fogo, não com tiro de chumbo, mas com granada de ferro que rebentou perto do elmo. E esses pedaços aqui bateram aqui e fizeram esses furos. Agora, o que eu achei muito estranho, isto é na própria viseira, vejam aqui, até na viseira, estão aqui golpes de espada, golpes de espada, golpes de espada, golpes de espada. E de repente, aqui um estilhaço de granada. Como é que uma granada que bate aqui de trás, que é de forma traiçoeira enviado exatamente do ângulo do morto, como é que ela embate na viseira? Ela não consegue dar a volta. Pois não. A não ser que Sua Majestade, ou quem portasse o elmo na altura, já considerasse a batalha terminada. Ganha. Já não tivesse nenhum inimigo com arma branca à sua volta. E resolvesse, prever bem, abrir o elmo. Abrir o elmo.
E foi nesta altura em que ele tinha visibilidade toda para a frente. Não havia ninguém aqui que o combatesse. Aqui por detrás, possivelmente, só estava alguém que pensasse que estivesse do seu lado. Mas se calhar na realidade não estava. E de repente manda-lhe um tiro com uma granada que rebenta, já estive a comparar as linhas todas a cerca de 1 metro de distância, rebentou a granada e os telhaços da granada atingiram isso tudo. Isto é quase uma investigação policial. Não, mas tem que ser mesmo, porque nós chegamos a estudar todos os ângulos de todos os embates que houve e todos eles vão para o mesmo centro. Este centro está a 1 metro do elmo, aqui por detrás. Portanto, alguém disparou e só pode ter disparado uma granada e uma granada de ferro. Uma granada muçulmana desta época. Isto é uma granada muçulmana do século XVI. Ela feita em barro cozido, cheia de pólvora, tinha aqui uma mecha acesa, acendia-se a mecha e atirava-se a granada. Isto é muito mau contra peões. Contra isto não fazia nada. Contra o elmo de Dom Sebastião ou a armadura de Dom Sebastião. Assustava o cavalo. Está bem. Mas pronto, mais nada. E o cavaleiro? Pronto, tudo bem. Sim, mas nem deixava marca sequer. Uma granada moura em 1578 não podia ter deixado marca nenhuma. A única granada que podia ter deixado marca é uma granada atirada por uma arma deste modelo. Este não é da época de 1578. Este já é posterior. Mas é um feixe de roda que lança uma granada. E que existia naquela altura. É muito raro, mas existia naquela altura. Este modelo é de carabina, é de apontar ao ombro para disparar. O outro modelo que deve ter sido utilizado aqui era em pistola, que tinha uma coronha idêntica às pistolas de roda normais. Portanto, do coldre só se via a parte terminal, que é uma grande bola em madeira ou em ferro. Mas ninguém via a parte do mecanismo que estava dentro do coldre. E alguém podia se ter aproximado à sua majestade. Quando diz alguém, tem que ser um europeu. Isto é armamento europeu. Isto já é uma outra fase da investigação. Claro. Ao ponto que eu chego, e hoje não tenho dúvidas, alguém mandou assassinar Dom Sebastião. Isso é uma revelação extraordinária que é feita hoje aqui na TVL. Uma arma de roda de tiro de granada no século XVI, em 1578, era extremamente rara, extremamente cara e muito difícil de manejar. Portanto, é só com muito dinheiro que alguém podia obter uma arma dessas. Certamente nenhum muçulmano de nenhum exército moro do Norte de África. Alguém estava lá, possivelmente até vestido à europeia, porque o portador do elmo deixou-o aproximar-se, sem preocupação, dali não há perigo nenhum, abriu as duas viseiras para trás, já não há mais golpes nenhum de espada, portanto ninguém estava mais à volta dele, e de repente apanha com este calibre em ferro a arrebentar a 1 metro de distância. O embate foi de tal maneira terrível. Aqui estão a ver que isto que perfeitamente encaixa nesta argola. Do outro lado, que é o local do embate, bateu com tal força que rebentou com isto. Isto saltou fora. Isto saltou fora. E no momento em que está a ver essa distância, isto deformou o aço do elmo. Ficou deformado com esta pancada. A pancada foi aqui e foi nesta zona aqui em cima. Toda ela apanhada por causa do rebentamento da granada. E no momento em que este fecho, agora já não temos a fotografia, mas o outro elmo completo mostrava aqui um fecho todo coberto a ouro e cinzelado. No momento em que este fecho é rebentado, isto salta fora. E no momento em que salta fora, o que é que acontece? Parte o pescoço ao portador. Os 5 quilos do elmo, neste momento, deslocados, parte-lhe o pescoço. O portador deste elmo morreu
utilizando este elmo. Partiu-lhe o pescoço. Então morreu mesmo. O que é que nós sabemos? O que é que aconteceu na própria batalha? Nós sabemos que Dom Sebastião mudou 3 vezes de montada. 3 cavalos morreram por baixo dele e depois outros ofereceram os seus e havia cavalos de reserva. Portanto, substituiu o cavalo e continuou a combater. Já estava com ferimentos no braço, mas continuou a combater. Depois há relatos que certos fidalgos portugueses fizeram ver a sua majestade que mais importante do que o desenrolar dessa batalha era que ele voltasse para Portugal. E há relatos de ter havido uma 4ª mudança de cavalo, onde um escudeiro seu trocou tanto o cavalo como a sua armadura com a sua majestade. Portanto, sua majestade ausentou-se, provavelmente, isto ainda temos de arranjar mais provas concretas acerca disso, mas há documentos em relação a isso, têm que ser devidamente estudados, para não se pode lançar assim, sem tudo mais nem menos conhecimentos disso, convém reverificar isto tudo. Mas o que nos revela é que Dom Sebastião saiu da batalha e outra pessoa vestiu a armadura de Dom Sebastião e utilizou o cavalo de Dom Sebastião e lançou-se no fim da batalha e acabou por morrer. Morrer exclusivamente só por causa de um tiro de uma granada. Mas eu fiz experiências com granadas dessa época e como é que elas funcionam e como é que se pode liderar isso. Isso é muito complicado. Por exemplo, esta zona aqui é só a zona da pólvora. A granada está só aqui na parte da frente. Então, nós temos de saber qual é a quantidade de pólvora que nós utilizamos para sabermos em que tempo a granada atinge qual alvo. A granada tem um pavio. O pavio tem que ser aceso. Por isso, nós temos de saber exatamente em que distância podemos dar um tiro para atingir um alvo. Portanto, o que é que eles faziam? Eles tinham que se aproximar ao alvo até ter a distância certa e então disparar. Não é deixar o alvo vir ter consigo. Eles aproximavam-se ao alvo. Porque sabiam qual... Se a mecha era comprida demais, a bala não rebentava, caiu para o chão e rebentava no chão. Não tinha efeito nenhum. Se a mecha rebentava cedo demais, o cavaleiro em movimentação corria para dentro da explosão da sua própria granada. É francamente complicado. E por isso é que a dosagem é muito importante. Portanto, tinha que ser uma pessoa altamente especializada, certamente muito bem paga, para fazer isso. Fazer desaparecer um rei no meio de uma batalha é muito fácil. Sim, sim. Não é? E deve ter sido isso o que aconteceu. Mas depois aconteceram outras coisas. Os fidalgos portugueses que foram feitos prisioneiros na batalha de 1578, houve uma série de sobreviventes, resolveram então negociar o seu resgate, mas todos em conjunto. Em vez eu apanhei este, a tua família tem que pagar e por aí fora, não. Em conjunto. Resgate em conjunto. E exigiram aos mouros que no resgate fosse incluído o corpo del rei. Como ninguém sabia onde é que estava o rei, estavam todos à procura e os corpos foram todos pilhados no chão. X minutos depois já não tinham nada vestido, já tudo desapareceu. Havia povos de Norte África que corriam para a batalha, outros voltavam só com um farrapo de uma tenda, quer dizer, qualquer coisa, queriam levar qualquer coisa. E então, até as cordas, houve lutas só por causa das cordas. Nessa altura, a questão era como é que se reconhece o rei. Então os mouros resolveram pedir a 5 fidalgos portugueses, prisioneiros, de irem com eles ao campo de batalha, para ver entre os mortos todos, entretanto já cheios, claro, Inchado. 3 dias depois começam a inchar, não é? Com um cheiro medonho, para ver se conseguiam descobrir o rei. E então vem revelado que eles identificaram um corpo como sendo o rei. Porquê? Porque tinham roubado a armadura, menos o elmo, porque ninguém lhe conseguia tirar o elmo. E não conseguiram tirar o elmo porquê?
Se olhar para aqui, vai ver aqui há tentativas de meter ferros para dentro para abrir o elmo. Nós vemos isto magoado, isto está magoado, isto está magoado, isto está magoado. Meteram ferros cá dentro para tentar abrir. Os botões do mecanismo todo foram logo roubados, como estavam cobertos a ouro, pensavam que eram em ouro. Então partiram-nos. Portanto, o mecanismo ficou partido, mas cá dentro. Não permitia a abertura do elmo. E não conseguiam tirar porquê? Dom Sebastião, através das armaduras dele que eu medi, cheguei à conclusão que Dom Sebastião tinha 1,75 m. Imaginamos que o escudeiro tinha mais 3 ou 4 centímetros de altura. Era suficiente para, quando ele vestisse, no meio da batalha, o elmo de Dom Sebastião. Repare, o elmo é construído para uma pessoa só. Esta curva é redonda aqui e começa a fechar aqui. Portanto, uma pessoa com medida exata entra. Se a pessoa for ligeiramente maior, a pressão ainda se consegue manter, mas não se consegue tirar. Pois. Incha ainda pior. Incha ainda pior. E foi o que aconteceu. E então os fidalgos resolveram, tendo encontrado um corpo com o elmo, resolveram então classificar o corpo como sendo o del rei. Se eles soubessem que não era o rei, calavam-se. Porque se o rei estava escondido a algures, toda a gente estava à procura do rei para conseguir um resgate especial. Um rei vivo merece um resgate muito mais alto do que um rei morto. Claro. Portanto, estavam à procura dele. A partir do momento que os nossos fidalgos classificaram um corpo como sendo o del rei, desistiram da procura. Foi encontrado, acabou a procura, e se ele ainda existia, então podia fugir com mais facilidade. Tudo isso tem o seu sentido. Depois há uma documentação interessante, Moura, acerca disso. O vencedor, que então intitulou-se Imperador de Marrocos, deu ordem ao alcaide da cidade de Alcácer Quibir para aceitar o corpo do rei de Dom Sebastião e com o elmo, e para o enterrar a árabe, só dentro de uma caixa de madeira, na terra, dentro da própria casa, o pátio possivelmente, do alcaide. É o que foi feito. E ele, portanto, foi o primeiro enterro do elmo com um corpo. Oficialmente de Dom Sebastião. Alegadamente. Mas não vou agora discutir isso. A segunda narração que nós temos acerca disso é a negociação em relação ao resgate, e quando as negociações chegaram a bom resultado, foi dado ordem do nosso governador de Ceuta, que Ceuta mantinha-se em mãos portuguesas, de Conchis cavaleiros portugueses e os respectivos passos de livre passagem, irem a Alcácer Quibir para receberem o corpo do rei Dom Sebastião. E eles receberam o corpo do rei Dom Sebastião e passaram quitação e documentação toda que receberam. Portanto, o corpo foi enterrado na casa do alcaide em Alcácer Quibir. Foi desenterrado e transportado por nossos homens para Ceuta. Por causa do xerete, em Ceuta, foi novamente metido na terra. Ele esteve enterrado em África 2 vezes, com o elmo, o resto da armadura nosso perdeu-se, e durante 4 anos. Porque foi só em 1500... A batalha deu-se em 1578 e foi só em 1582 que os nossos sobreviventes foram totalmente pagos, os resgates, incluindo o corpo del rei, e então em 1582 voltam todos com o corpo em caixão para Lisboa. Curiosamente, o imperador de Marrocos resolveu mandar um observador dele durante a viagem toda, para realmente ter a certeza que o corpo é realmente entregue em Lisboa. Em 1582, quem reinava em Portugal era Filipe II, e seja como for, era sobrinho do Filipe II, que oficialmente faleceu na Batalha de Alcácer Quibir, e Filipe II dá a ordem de um enterro de Estado
com toda a veneração ao nosso rei de Portugal. E no primeiro, dá-se então um terceiro enterro de Dom Sebastião. E para o terceiro enterro de Dom Sebastião, então já separaram o elmo do resto do corpo. E quando separam o elmo do resto do corpo, lá dentro, o Estado já devia ter estado de tal maneira horrível que por dentro tem mais de 1000 ferimentos de ponta de estileto, só a raspar os restos do corpo por fora. E depois puseram uma tocha acesa por dentro do elmo, porque a parte da tinta original interior do elmo e a parte do que restava do forro interior foi tudo queimado à tocha. E isso ainda conseguimos encontrar hoje. Mas isso dá-se o primeiro enterro. Foi em sepultura de laje, de chão, no Mosteiro dos Jerónimos. Só mais tarde, no Dom Pedro II, no fim do século XVII, manda então construir o sarcófago de Dom Sebastião, que ainda hoje podemos admirar, no Mosteiro dos Jerónimos, onde então os ossos eram trasladados da campa, em campa rasa, eram trasladados por dentro do sarcófago. A própria inscrição, vale a pena visitar os Jerónimos, por muitas razões, mas uma delas é para ler a inscrição à volta. Porque a inscrição à volta em latim, mas traduzido diz: aqui jazem ou não os ossos de Dom Sebastião. Quer dizer, um bocadinho mais complicado em latim, mas seja como for, o sentido é esse, o que até demonstra que no reinado de Dom Pedro II havia dúvidas se de facto era o Dom Sebastião ou se não era. O elmo tem uma coisa que ainda não mostrei, mas vou mostrar agora, que é assustador. O elmo tem zonas onde está absolutamente impecável. Aqui embaixo o senhor até se pode ver no espelho. É o polimento a pó de talco do século XVI. Em estado impecável. Grande parte da gravação está absolutamente em estado impecável. Estado máximo da beleza imaginável. E deste lado tem uns ferimentos medonhos aqui e até um buraco tem. De quê? Do tiro da arma de fogo? Não. Quando uma pessoa morre afogada, a pessoa reaparece, o corpo reaparece 3 dias depois porque começa a encher com gases. Mesmo uma pessoa enterrada, 3 ou 4 dias depois, o corpo explode dentro do caixão. Por isso até muitas vezes até são fechados em chumbo selado, quando se explodem dentro do caixão. São os gases que se formam no corpo e fazem explodir. Ele foi enterrado à árabe na casa do alcaide em Alcácer Quibir. Os europeus enterram os seus mortos com a cabeça nesta posição, olhando para o céu. Os árabes, o corpo é simplesmente enrolado em pano e não há posição certa. Pode estar assim, pode estar assim, tanto faz. É simplesmente o corpo é enrolado em pano e é metido na terra. Este, como tinha o pescoço partido, o que é que lhe acontece? Ficou nesta posição. E possivelmente até nesta posição, porque é bem possível que isto estivesse separado até do corpo. E estando nesta posição, qualquer ácido que o corpo do morto forma dentro do elmo, faz isso, junta-se na crina. E não se junta nos dois lados, só se junta num lado. Esta crina é muito espessa em aço, mas furou. Furou e pingou. Pingou por dentro do caixão. E a poça que fez dentro do caixão atingiu esta zona toda do elmo. Por isso, o ácido do corpo saiu do elmo aqui e atingiu esta zona toda. Isto é inédito. Nunca se viu um elmo, ainda por mais com essa qualidade, com este ferimento de ácido. Não. Este ferimento de ácido é causado pela decomposição do corpo que nesta altura esteve no elmo. A pessoa que raspou aqui os restos todos para fora deve ter sujado as suas mãos com esses restos.
E nas pegadas que fez aqui ao lado, das mãos sujas, na limpeza do elmo, de propósito, há uma zona onde estão aqui as dedadas, mas dedadas da pessoa de 1680 e tal, que tirou as peças. Mas a pessoa devia estar suja do corpo do cadáver. E as dedadas que estão aqui, de propósito, não foram tocadas. Pode ser que algum dia as nossas capacidades criminológicas de investigação, como mencionou, investigação policial, nos permitem de descobrir aqui restinhos de ADN para chegar à conclusão quem era a pessoa que estava dentro do elmo e que foi enterrada dentro do elmo. Eu creio que não foi o Dom Sebastião. Muito bem. E com isso, Rainer, queria terminar esta... muito obrigado pelas extraordinárias revelações Isto que são feitas. merece muito mais estudo ainda. E cá estaremos para também dar pública voz a esse estudo e às conclusões que vierem a resultar daí. É de facto revelações extraordinárias relativamente não só ao caráter deste nosso rei tão incompreendido, como também àquilo que aconteceu não só a Dom Sebastião, como também ao portador final deste elmo e tudo o que está por trás. Hoje em dia eu diria que eufemisticamente alguém diria que isto foi fogo amigo, como acontece hoje em dia nos teatros de guerra, mas aqui não terá sido fogo amigo. Aqui terá havido uma traição europeia relativamente ao nosso monarca e interessados à época não faltariam na eliminação do nosso rei. E, aliás, a história encarregou-se de mostrar. Tudo isto merece ser devidamente estudado. Tudo merece ser estudado. Por enquanto, depois de ter estudado o elmo ao ponto que se chegou, um enxame de novas perguntas veio. Claro, claro. Para si lá em casa, espero que tenha gostado. Voltaremos com outras revelações e com outras histórias para contar. Muito obrigado.